A Band News FM abre espaço para uma reflexão muito importante que tem como pano de fundo o esporte. Conversamos aqui na nossa programação com o Marcelo Nascimento Leandro, que como atleta conquistou 3 títulos mundiais com a seleção brasileira feminina de futsal, venceu o brasileiro com o Corinthians, também no futebol de campo pela mesma categoria. Só que quando se olhava no espelho, não se via como uma jogadora de sucesso de fato. Marcelo é transgênero e vai contar um pouquinho dessa história por aqui. Tudo bem, Marcelo? Seja bem-vindo. Muito obrigado por nos atender. Tudo bem, Bruno. Obrigado pelo convite, tá? Marcelo, você viveu essa realidade por 16 anos do futebol feminino. Quando foi que você entendeu que aquele cenário, de fato, já não era mais confortável, prazeroso, saudável a você? Assim, na verdade, eu costumo dizer que eu fui entender essa questão transgênero ali mais ou menos no ano de 2015, tá? Antes eu nunca tinha tido contato nem com a palavra mesmo, né? Nem com a possibilidade de poder fazer essa troca, né? Não sabia que era possível, né? Através dos hormônios ali, de poder fazer essa mudança física e tudo. É um assunto, assim, muito novo até, né? Pouco, não é novo, na verdade vem de tempo, mas assim, pouco discutido, né? Então, eu não tinha conhecimento mesmo, mas eu me notava, assim, um pouco peculiar desde a infância, para falar a verdade, sabe? Não me enquadrava muito bem, né, nessa questão ali, quando fazia essas divisões de gênero ali, né? Eu não me enquadrava muito bem na questão, assim, do feminino. Gostava muito mais de coisas ligadas ao gênero masculino, né? Mas, enfim, a partir do ano de 2015, que eu fui entender com mais profundidade a questão, foi meio que começou uma luta assim, psicológica, né? Entre continuar no futebol ou iniciar a transição hormonal, porque me incomodava muito a questão física. Então, e a partir do momento que eu começasse a tomar hormônio, não poderia mais atuar. E eu pensei, estou num momento bom da minha carreira, né? Então, eu vou tentar levar um pouco mais para poder, assim... Eu sei que a carreira do jogador, às vezes, é um pouco mais curta. Eu pensei, então, vou levar, assim, quando eu me aposentar, eu inicio a transição. Só que, enfim, vão acontecendo coisas, né? A gente vai se modificando, né? Se descobrindo e quando chegou ali no ano de 2019, eu não conseguia mais aliar as duas coisas. E esse ano de 2019 ele foi muito importante porque foi um ano de Copa do Mundo, né? Feminina. É um momento em que você talvez vivesse aquele momento, o seu auge, né? Como atleta de futebol profissional na categoria. Essa decisão, de fato, ela acabou sendo mais impactante para a questão pessoal do que propriamente do profissional. Então você talvez tenha abdicado da ida a uma Copa do Mundo justamente para se sentir mais confortável consigo próprio, né? Para se sentir mais, digamos assim, representado. Claro, assim, na verdade, o que fica, assim, você fica meio que dividido, sabe? Porque eu estou em contato com o meio do futebol, assim, desde muito cedo, né? Então, acompanhando meu pai ali, né? Sempre em contato na escola, na rua, e comecei a levar o futebol muito a sério desde muito cedo. Com 14 anos eu pude, assim, começar a receber jogando, né? Tipo, levar o esporte, o futebol como meu trabalho. E dali eu não parei, né? Foram 16 anos de carreira. Mas, enfim, é complicado porque o ano de 2018 eu tinha feito um ano muito bom com o Corinthians, uma temporada muito boa, né? Que a gente acabou ficando em vice ali do Campeonato Paulista, e a gente foi campeão brasileiro naquele ano. Aí foi um ano muito bom, e assim, todo atleta almeja essa questão de chegar na seleção, né? Eu
do futebol de campo, aí fiz uma migração, depois, assim, para poder começar a competir, fui para o futsal, tive uma experiência longa ali no futsal e retornei para o futebol de campo, e como eu tinha atuado nas seleções de futsal e tudo, almejava essa questão de também poder atuar na seleção de campo, né? Era um momento importante, porque no ano seguinte, ali, 2019, tinha o Mundial e eu via que tinha grandes chances de poder ser convocado e tal. Então, assim, só que eu também, por um outro lado, né, um lado mais pessoal, eu não estava, vamos dizer, psicologicamente preparado, né? Não estava psicologicamente estável para continuar levando isso, essa questão de uma possível convocação e ao mesmo tempo ansiava muito pela questão da transição hormonal. Você teve, de certa forma, uma reflexão e uma dor silenciosa, você conseguiu compartilhar em algum momento antecipadamente, pelo menos dando sinais do que você gostaria de realizar consigo próprio, essa transição de gênero com alguém, com algum familiar, com algum profissional da área, com alguma outra atleta, ou foi uma decisão completamente solitária, digamos assim, Marcelo? Ah, assim, acaba que é um caminho meio solitário mesmo, sabe? Porque você não tem todas as respostas, você tem muitas perguntas, mas você não tem todas as respostas, né? Então você tem que ir buscando aos poucos, assim. Eu já tinha comentado algumas coisas com amigos mesmo, assim, desde muito cedo, uma coisa que sempre me incomodou muito foi a questão de seio, né, de peito, assim, eu nunca gostei, então eu sempre falava, eu vou tirar, mas nem entendia que era transgênero, nem nada do tipo, era mesmo uma coisa que eu não gostava. Então, assim, eu acredito que eu vinha dando sinais e eu fui me descobrindo pouco a pouco, ainda hoje vou descobrindo muitas coisas, né, assim, mas foi um caminho mais solitário mesmo para poder chegar a todas essas conclusões e pesou bastante, né? Ter que se decidir entre sua carreira, que é uma coisa que você fez, eu fiz praticamente a vida inteira, e um câmbio ali e uma mudança de gênero, né? Então, assim, teve que ter muita reflexão para chegar nisso. É claro que é uma situação totalmente hipotética, né? Porque a gente não pode controlar a volta ao tempo e nem se colocar exatamente na situação com a cabeça que tinha. Mas você acredita que em 2019 tivesse seguido com o seu desempenho, com a sua performance, havia uma chance real de você disputar um mundial de seleções pela equipe feminina do Brasil? Sim, sim, até tipo, mesmo que ainda não, talvez naquele ano mesmo, ou assim, mais para frente, a gente sente quando a gente está num bom momento e vem numa crescente, né? E eu, desde muito novo, sempre fui muito disciplinado, né? As pessoas perguntavam o que você quer fazer. Eu quero ser jogador de futebol profissional. Eu almejo chegar à seleção. Eu almejo isso. Então, assim, e todas essas metas que eu me propus, assim, ao longo da minha carreira, né, e da minha vida, eu fui alcançando, né, pouco a pouco, assim, claro, muito trabalho, mas, assim, as coisas foram se tornando reais, e eu acredito que ah, talvez esse sonho de poder ter atuado no Mundial, assim, e que mais cedo ou mais tarde ele ia acabar se concretizando. E qual que é o seu sonho agora, Marcelo, diante dessa metamorfose vivida por você, né? Uma palavra que inclusive você costuma utilizar em muitos momentos. O que você pensa para si próprio agora, em se considerando esse ambiente profissional? Assim, essa semana mesmo eu estava conversando um pouco com amigos sobre esse assunto, até mesmo um pouco com a minha mulher, de como eu comecei a ver o futebol hoje. Claro que é uma das minhas paixões, sim, que é jogar, mas acabou que, assim, nesse 1 ano e meio que eu estou fazendo transição, foi tudo muito novo, né? Hoje, assim, as pessoas me perguntam, eu tenho um nível que eu tive que adaptar muito, foi a questão física, né?
é o que eu sempre friso bastante, que a diferença física de uma mulher para um homem é muito grande, principalmente no futebol, que hoje é um esporte, assim, que a gente sabe onde que os atletas de alto nível, assim, estão com um nível físico, assim, muito alto. Então, assim, hoje eu consigo atuar tranquilamente no amador, né? Já tive um pouco de experiência no Brasil, o tempo que eu estava aí. Aqui, faz pouco tempo que eu acabei fazendo uns treinos com uma equipe a nível regional aqui também. É muito tranquilo de atuar. Talvez eu esteja já entre um nível ali amador, tipo, chegando a um nível profissional. Eu até já ia chegar e começar a me dedicar à questão do futebol em si, mas como a princípio eu só vou poder jogar mesmo que sejam ligas amadoras aqui, quando eu tenho a documentação, né? Isso vai demorar ainda mais 1, 2 meses, né? O Covid atrasou um pouco as coisas, né? Então o processo está um pouco mais demorado. Talvez vá demorar mais 1 a 2 meses para eu poder ter a documentação e poder jogar, né? E aí a gente vai ver como vai ser. Talvez inicie num amador, quem sabe poder chegar num profissional. Só que hoje, assim, pessoalmente falando, né, saindo um pouco do profissional, eu começo a pesar um pouco algumas coisas que o futebol, assim, não só o futebol, o esporte no geral, não está preparado para receber atletas trans ainda, né? Tipo, a gente chegou a ver agora, né, nas Olimpíadas, a gente já pôde ver a participação de alguns ali, mas tem muito pouca informação, né? Eu mesmo, se hoje, vamos colocar um exemplo, que eu tivesse num nível de atuar um nível profissionalmente, teriam dúvidas, assim, surgiriam dúvidas a respeito dessa questão do nível de testosterona e entre outras coisas, né? Em algum Então, assim, momento essa discussão ela precisa vir a público, né? Com as confederações nacionais e com a FIFA claro. especificamente, né? Não existe ainda um posicionamento, né? A gente fala, assim, o único órgão assim que posicionou foi o Comitê Olímpico Internacional, perdão, o COI, né? Que colocou algumas diretrizes ali a respeito da participação de atletas trans nos esportes, mas as confederações, federações ali, a FIFA mesmo não que é mais ali para o lado do futebol, não se posicionou, né? Então, assim, acho que só tendo um caso, a princípio, para ir atrás, né? Para algum clube mesmo ir atrás, saber se pode jogar, se está apto a jogar, né? Porque acaba que como eu tenho que fazer a reposição hormonal, então logo nos primeiros dias que eu faço a reposição hormonal, o meu nível de testosterona ele eleva bastante, né? E aí ele com o decorrer do tempo ele vai caindo. Então assim, teria que saber assim um pouco mais a fundo, aí entraria nessa parte dessa questão mais médica para tipo assim, ou fracionar uma dose, ou saber até quanto a testosterona ali poderia ir, né, sem ser considerada um doping, enfim, uma parte mais burocrática. E você especificamente na Espanha, mora com a sua parceira, familiares estão junto, como é que é a sua vida aí no dia a dia? Aqui, né, a gente está morando, ela e a mãe dela, né, eu acabei de chegar e tal, ela tem alguns familiares aqui, eu não tenho, né, nenhum familiar aqui, mas, assim, acho que um pouco mais de tempo para as coisas irem, porque a princípio eu falo, as pessoas me perguntam muito, é, eu não vim por causa do futebol, né, eu vim porque a minha mulher, ela tem dupla cidadania e ela mora aqui já faz um tempo e ela sempre me disse que preferia morar fora do país, né? É, Você então, foi porque assim, você ama. claro, para a gente poder estar perto, né? Porque uma relação longe, né? Muito difícil, né? Então, assim, agora a gente vai aos poucos ver como a gente vai levar isso daí, mas eu não descarto a possibilidade de retornar a jogar, né? Eu espero um pouco, tô assim, um pouco mais tranquilo até que minha documentação saia e tal, porque times, equipes aqui,
principalmente até a mesma liga amadora é muito bem organizada, né, aqui. Então, assim, tem bastante equipe, sim, para jogar. É possível mesmo na liga amadora você ter uma condição de remuneração, manter o nível de vida padrão que você vivia aqui no Brasil? Alguns clubes aqui a nível amador, sim, outros não, né? Vai depender, porque aqui tem bastante categoria, vamos dizer assim, né? Entendeu? Como tem aí na profissional você tem a primeira divisão, a segunda, a terceira, logo em seguida você tem uma categoria preferente que chama, né? Que é como se fosse para ascender depois ali a terceira ali a divisão, né? Essa preferente normalmente até a preferente é remunerada. Depois você vai entrar em ligas menores que são regionais, né? Daí vai variar de equipe para equipe essa questão de remuneração ou não, como funciona, né? Aí tem primeira, segunda e terceira divisão regional ainda, né? Eu acredito que talvez a primeira divisão regional possa ter algum tipo de remuneração, de troca, não sei assim ainda como funciona, mas eu fui treinar numa equipe aqui, pelo que eu vi, meu nível já está para primeira regional para preferente, a segunda e a terceira já é um nível mais baixo do que eu tô, pelo que eu pude. Consegue fazer essa autocrítica e vai mantendo a forma com essas inserções, eventualmente, preparação física individual. Sei que não dá para manter o ritmo de jogo, né? Mas claro, não, é diferente, né? De você tá numa equipe ali, tá com o pessoal treinando, vivendo o dia a dia ali, mas eu tento manter a forma assim. Até porque uma atividade física é uma coisa que eu gosto bastante, então assim, eu faço crossfit, jogo de vez em quando. Então, mas eu acredito que daqui uns 2 meses eu já devo estar inserido em algum time, assim, mesmo que seja a princípio mais por diversão, assim, para jogar uma liga e tal. E quem sabe, né? Vamos ver. Eu não descarto nada, né? Hoje, nesse momento, o que falta é essa questão de documentação, senão talvez até a liga que começa agora no final a amadora que começa no final do mês já poderia estar jogando. E a sua esposa trabalha aí normalmente? Trabalha, assim, ela não tem, né, não é ligada com essa parte de atleta, não, sou só eu mesmo que sou doido. Mas, enfim, e vamos ver, né? E, assim, pessoalmente, claro, depois que as coisas estiverem acontecendo e aí ver como vai ser, porque também tem essa questão das situações, vamos dizer, aí entra num lado mais pessoal, situações de vestiário e outras questões, né? Mas assim, acho que isso só vivendo mesmo o dia a dia para poder saber, né, ter uma noção. Você tem um cachorrinho chamado Messi, é isso? Tem um bulldog francês. Ele é brasileiro ou é daí? Ele é daqui. Aí, eu ganhei ele de presente, foi de aniversário, se eu não me engano. Eu ganhei de presente da minha mulher mesmo. Aí ele foi para o Brasil, ele ficou comigo ali esse 1 ano que eu fiquei ali no Brasil, 1 ano e pouco fazendo a transição que eu tinha parado de futebol, né? E aí, agora, quando estava para vir para cá, um pouco antes ele veio. Bem. E agora tá aqui, já tá mais viajado do que eu. Maravilha, hein? Tá vivendo bem ele. E Marcelo, em relação, só rapidinho, a sua família nesse processo da sua ida para viver com a sua parceira e também, eventualmente, desenvolver a sua sequência de carreira na Espanha. O relacionamento é tranquilo? Houve uma aceitação? Eles te apoiaram nessa ideia? Não, sim, nessa questão, vamos supor, questão mais voltada para o lado sexual ali, né, opção sexual, a minha família em si, ela já sabia que eu gostava de mulheres, sim, isso já faz um tempo. A questão transgênero, que eles foram se inteirar, né, do assunto com o documentário ali, né, que a gente fez, que eu fiz ali com a Joana ali, que saiu no Globo Esporte, a equipe. Então, aí eles foram se inteirar ali do assunto, mas enfim,
Eu costumo falar que eu saí de casa, eu tinha 14 anos, assim, né, para jogar, então conquistei minha independência muito cedo e a minha família, assim, opina nessas questões, mas, assim, foi mais um comunicado do que, assim, uma questão de permissão ou não, né, entende? Mas hoje em dia eu vejo que eles lidam muito tranquilo com isso também. E entenderam que eu estava vindo para ficar perto, né, da minha mulher e tal, e também porque por trabalho, enfim, né, porque a gente acaba que a Europa te proporciona hoje em dia uma qualidade de vida, né, e quando eu larguei principalmente a minha carreira no Brasil, claro que eu estava bem, mas a gente sabe que o futebol feminino em si ele ainda está caminhando, né? Assim, pô, claro, eu tinha uma remuneração bacana, eu podia viver do esporte, sim, mas não é nada assim que você fala, nossa, tô rico, não vou precisar trabalhar mais na minha vida e tal. Então, assim, quando eu parei e comecei a fazer a transição, é complicado, porque você não pode, tipo assim, se dar ao luxo de eu vou me dedicar à minha transição, a me preparar para voltar a jogar no masculino. Não, você tem que trabalhar e fazer suas coisas, né? Assim como todo mundo, né? Bom, eu agradeço muito a você, Marcelo, em nome aqui da equipe da Band News FM, por contar um pouquinho da sua história e, claro, diante dos novos passos, com muita torcida nossa, que você nos atualize e que você seja muito feliz nesse novo momento pessoal seu, vivendo agora na Europa, ao lado também de sua parceira, da sua sogra, com o Messi, e desfrute muito desse momento especial da sua vida, tá bom? Obrigado, Bruno, valeu. Obrigado a Band News aí pelo bate-papo, né? E sempre que precisar, estamos aqui. Pode deixar que atualizo, sim, tudo certo já, a documentação daqui a pouquinho na mão. Vou jogar um pouquinho, né? Nem que seja para brincar, acho que até o final do ano, pelo menos um campeonato aí, deve poder jogar. E quem sabe depois, né? Seguindo no ambiente do futebol, pode virar, quem sabe, um treinador, um assistente, virar comentarista de futebol, por que não? Pois é. Não, futebol todo mundo gosta de falar, né? Quem não gosta de assistir e palpitar um pouco.